Olha, o que eu acho que é feio são coisas que desagradam a gente, entende? Pode ser no externo, a parte interna, está desagradando a gente normalmente, a maioria desses casos, a gente acha feio. Olha, tem muito, desde criança que eu vi muito, eu nunca gostei muito disso, não, né? Não vou dizer que a gente não faz gozação da cara dos outros, hoje eu não faço mais. Mas antes eu fazia, né? Não tanto. Mas tem uns que era crítico, não podia olhar para outro, começava a sorrir e colocar defeito naquele outro. Aí tem até tem um ditadozinho que diz assim, macaco não olha para o rabo, né? Então é o seguinte, hoje eu vi o outro ser na minha frente, principalmente da nossa espécie, eu vejo aquele irmãozinho de alma maravilhoso. E quando ele está triste, eu gostaria que ele não estivesse. Entende? É sempre isso que eu estou buscando. Entendeu? É aí que eu estou em procura de quê? Daquele amor incondicional, entende? Do perdão, auto-perdão, essas coisas que traz a nossa felicidade interna. Isso é que é importante. É isso que eu busco diariamente. Entende? Boa noite, Juliana. Boa noite, Vanessa. Melquiades. Boa noite. Boa noite, Silas, Letícia, Gorete, Eliane. Boa noite, Ana, Aldo, Rosângela, Daniela e Gabriela. Nós vivemos sempre na busca de esconder o nosso sentimento. Então, essa ansiedade de esconder o sentimento, nós começamos a nos fechar para a vida. E para não enfrentar a realidade, nós começamos a dar desculpa. E quando eu dou uma desculpa, o meu inconsciente, ele aceita. E ele simplesmente, ele se fecha naquela desculpa. Se eu fui convidado para sair e eu não quero sair, e eu falo para a pessoa que eu não tenho dinheiro, naturalmente eu vou criar uma programação que é mais segura eu não ter dinheiro do que eu encarar a realidade e falar a verdade. Se eu falo, eu não vou porque eu tenho um compromisso, eu vou começar a ter a agenda cheia de compromissos que não são nem reais, mas eu não vou ter tempo, porque eu dei um comando para mim mesmo que é mais seguro não sobrar tempo do que encarar aquele compromisso. Uma dificuldade que nós temos de falar a verdade. Se a pessoa me convidou para sair, eu falo a verdade. Não, eu não vou, eu não quero ir. A pessoa pode achar ruim comigo. O que ele vai pensar de mim? E quando eu começo a desenvolver isso na minha vida, a minha vida vai travando pouco a pouco. Todo o poder que eu tenho, que eu recebi do Criador, que é o direito de escolha, que é o livre-arbítrio, eu começo a escolher a não ter tempo. Eu começo a escolher a não ter dinheiro. Porque no dia a dia eu fui me programando para isso. A não dizer a verdade. Mas o que a pessoa vai achar? Perguntou como que está aquela roupa dela se eu falar que eu achei feio. Nossa, você está muito mal vestida para essa ocasião, essa roupa não serve. Ué, a pessoa não perguntou? Se ela chegou e me perguntou, nada mais justo que eu falar a verdade. Isso é bem diferente eu chegar e dar um palpite sobre a roupa da outra pessoa.
eu chegar e falar alguma coisa que não foi me pedido a opinião. A pessoa chega e pergunta, por que você não tem filho? Eu não tenho filho porque eu não quis. Não é nada da tua conta. Simplesmente falar. E quando nós começamos a desenvolver essa qualidade, o incrível que pareça que a nossa vida começa a dar certo. A nossa vida começa a ficar muito mais leve. Mas o medo que nós temos da rejeição nos leva a criar um monte de desculpa. Então, nós devemos olhar para nós e pensar: o que eu estou disposto a fazer da minha vida daqui para frente? Como que a minha comunicação vai ser? Não tem jeito de fazer esse jeito aí. Será que eu estou disposto a daqui para frente a apagar essa coleção de desculpas que eu tenho? Será que daqui para frente eu estou disposto a perder o medo da rejeição e ser sincero comigo mesmo? É uma pergunta que nós devemos fazer. Ah, mas se a outra pessoa não gostar? Mas qual que é pior? É eu não gostar da resposta que eu estou dando ou da outra pessoa não gostar da resposta que eu dei? O que acontece com aquela amizade que você fica sempre dando desculpa? Será que ela vai aumentar? Será que ela vai ser uma amizade verdadeira? Será que você, para você mesmo, você está sendo uma pessoa de confiança? Quando a pessoa te convida para um evento, para alguma coisa, e em vez de você ser sincero e falar que não quer ir, você fala que não pode? Porque o pior de tudo é quem está escutando, que é eu mesmo. Como que eu começo a me ver? Como que eu estou me tratando quando eu invento uma desculpa para me livrar daquele compromisso que eu não gostaria de ir? E o compromisso é apenas um exemplo. Quantas vezes nós disfarçamos para não ser sinceros? E aos poucos a nossa vida vai cravando. E o que acontece? O corpo, ele responde. Conforme nós vamos sufocando as nossas emoções, os nossos desejos e as nossas vontades, o nosso corpo, ele vai respondendo àqueles sentimentos através de doenças. Porque o que acontece quando você inventa uma desculpa? Você está se magoando. Você não está sendo sincero com você. A mulher faz uma refeição com todo capricho. Ela tirou o dia inteiro para fazer aquela refeição, para fazer aquele doce. E o marido não gostou. E fala para a esposa que ficou bom. O que ele está fazendo com o relacionamento dele? Que nível que está o relacionamento dele que ele não pode falar simplesmente como o que ele achou?
Ah, mas ela teve tanto trabalho que ela vai ficar chateada. Mas você passar 20, 30, 40, 50 anos comendo aquela comida sem gostar e ela achando que está te agradando? Será que lá no fundo você está demonstrando aquela gratidão que você falou que ficou bom? O que acontece quando nós damos uma desculpa ou não somos sinceros? O nosso corpo vai cobrar de outro lado. Você come aquela comida que você não gostou e aceitando e disfarçando que está bom. A hora que sem mais, sem menos, acaba discutindo numa outra coisa que não tem nada a ver. Porque ficou aquela contrariedade lá dentro. Nós precisamos ser sinceros e não mal educados. Tem uma diferença. Olha, eu reconheço o teu esforço, eu reconheço que você fez o melhor para me agradar, mas eu não gostei. Não gostou do que? Não gostei nisso, naquilo outro. Porque da próxima vez ela vai saber como fazer para te agradar. E a mesma coisa também a esposa. Se o marido fez alguma coisa, se sentir tranquilo e confortável para falar se gostou ou se não gostou. Sentir bem em ser sincero. Porque quando nós somos sinceros e falamos a verdade sem dar desculpa, a nossa autoestima, ela começa a aumentar gradativamente. A única pessoa responsável pela nossa tristeza, pela nossa baixa autoestima, é nós mesmos. Mas, a conta-gota, nós fomos negando o nosso direito de nos manter íntegros. E se o nosso Criador nos deu livre-arbítrio, direito de escolha, por que eu não posso usar? Deu direito de eu gostar de uma coisa e deixar de gostar de outra. Por isso que ele fez uma variedade de coisas para nós, uma variedade de alimentos, de cores, de sabores, é para nós termos esse direito. Ah, mas se eu for falar a verdade, eu vou perder meu amigo, eu vou perder minha amiga. Se eu falar que eu não quero ir, que eu não quero ficar na companhia dela. Por que eu sou obrigado a ser amigo do mundo inteiro? Quando eu aceito essa amizade que não me agrada, eu estou falando para mim mesmo que eu não posso ter um amigo que me agrada. Que eu sou obrigado a aceitar aquele amigo, mesmo que eu não vou encontrar algo melhor. Eu estou me rebaixando. E a gente vai se rebaixando aos poucos, a cada dia nós vamos abaixando. Até nós entrar debaixo do tapete e reclamar dos outros nos pisarem. Falando em tapete, imagina um tapete muito bonito. Um tapete caro, um tapete persa. Se você pegar esse tapete e colocar ele na parede, numa moldura, ele vai ser admirado por todos. E se você pega esse mesmo tapete e coloca ele no chão, ele vai ser pisado por todos.
O que que muda? A posição que foi colocado. E nós temos esse poder. Então, olhe para você e faça uma pergunta para você. Até quando eu vou ficar dando desculpa? Até quando eu vou ficar dando desculpa que eu não tenho clientes por isso, isso, isso? Até quando que eu vou ficar dando desculpa que eu sou infeliz no meu relacionamento por isso? E por que que é tão difícil eu começar a olhar? Porque aí eu vou ter que assumir a responsabilidade da minha vida. Olhe para você e diz: eu sou o sim que as pessoas procuram. O não é só se eu não estiver afim. Se eu não estiver afim, é não. E nós devemos, no nosso crescimento, no nosso dia a dia, ir eliminando todas as possibilidades de um dia voltar atrás. Porque se eu dei uma desculpa que eu não quero ir com aquela amiga, amanhã eu vou ter que dar outra. E de amanhã outra, depois outra. E até quando eu vou levar minha vida dessa forma? Até quando eu vou passar enganando a mim mesmo? E é uma coisa muito interessante que ninguém perde a liberdade de uma vez. Ninguém perde a liberdade de falar a verdade de uma vez. Ninguém começa a dar desculpa de uma vez. Pega e pergunta para uma criança o que que ela achou. Ela simplesmente vai falar o que ela achou. Aí você pergunta para o adulto o que que ele achou de determinada coisa. Aí ele inventa uma desculpa. Será que ele passou daquela criança para esse adulto de uma vez? Não. Foi aos pouquinhos. Ah, você não pode falar assim. Ah, você tem que falar assado. Ah, o que que as pessoas vão pensar de você? Ah, ninguém vai gostar de você se você fazer assim. E nós vamos perdendo a liberdade de ser nós mesmos. E nós começamos a ter medo. E vocês sabem o que é interessante? Que é impossível de vencer uma pessoa que não tem medo. Se você não tiver medo de ser você mesmo, a hora que você percebe as pessoas estão cercando você, querendo ser seu amigo. Aquelas pessoas que antes você achava que ia te evitar, elas começam a gostar da sua companhia. Justamente porque elas têm certeza que você é verdadeiro. Ela não vai ter medo de falar as coisas para você e na frente você ser uma coisa e nas costas ser outra. Ah, o que que as pessoas vão pensar de mim? Vai pensar que eu sou sincero. E uma coisa interessante, que o medo ele não traz nenhuma vantagem. E o medo ele é mentiroso. O medo não é real. Você ter medo de sair na rua e ser assaltado não é real. Você ter medo de uma favela não é real.
É uma ilusão. O perigo, sim, é real. Eu tenho medo de sair de noite e ser assaltado. É uma ilusão. Quantas pessoas vivem na rua à noite e não acontece nada? Quantas pessoas vivem lá na favela e não acontece nada com elas? Então, o medo, ele é uma ilusão que nós vamos criando para inventar desculpa pela nossa vida. O que você faria da sua vida se você não tivesse medo? Que desculpa você daria se você não tivesse medo? Imagina se Abraão tivesse medo de sair e ir para o deserto. Agora, olha outro exemplo que aconteceu com Jonas, quando ele teve medo. O medo foi de proteção? Não. E até hoje nós vemos isso na nossa vida acontecer. E nós vamos despertando isso aos poucos. Do mesmo jeito que nós fomos nos encolhendo atrás das nossas desculpas, nós vamos fortalecendo a partir do momento que nós vamos conhecendo a nós mesmos. Porque quando nós temos o hábito de dar desculpas, nós vamos anulando a oportunidade de novas histórias. E nós ficamos naquela mesmice, reclamando da nossa vida, reclamando da bagunça que o vento fez dentro de casa, porque eu não fechei a janela. Reclamando do cônjuge, em vez de eu fazer a minha parte. Mas eu faço isso porque ele fez isso. Eu fiz isso porque ela fez isso. Começa a olhar para dentro de você mesmo. Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Porque a vida que nós temos hoje nada mais é do que o resultado do tanto de desculpa que eu já dei na vida. Olhe para a sua vida. Eu não vou em tal lugar porque eu tenho medo. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou em tal lugar porque eu não posso. Eu não tenho tempo, eu não posso, é impossível. Aí morre alguém, a pessoa larga tudo e vai. Então, por que ela não foi? É porque ela não tinha dinheiro para passagem? É porque ela não tinha tempo? Então, por que agora foi? Porque agora não tem desculpa de eu falar que eu não vou, porque que desculpa que eu vou dar para as pessoas agora? Então, é hora de nós acordarmos para nós mesmos. Se não quiser fazer alguma coisa, simplesmente diga que não quer. Porque é o direito de escolha que todos nós temos. Não precisa ficar com vergonha de falar, eu não quero. Em vez de falar, eu não posso. Muitas vezes pode acontecer realmente você querer ir e não poder. Nós estamos falando de quando a pessoa, às vezes,
Ela só simplesmente não quer. Isso acontece com todos. Eu já inventei compromisso para não ir em outro lugar. É um erro muito grande. Eu tive que fazer outra coisa para não fazer aquela outra. Tanto que era mais fácil. Não, não quero fazer isso, não vou, não. É uma necessidade de agradar, de ser aceito. Só que isso, aos poucos, vai nos escravizando. Nós vamos colocando uma carga nas nossas costas. E o único responsável sou eu mesmo. O que você precisa fazer agora, nesse momento, para mudar a sua realidade? Será que a partir de hoje você consegue ser um pouco mais forte do que a sua pior desculpa? Porque quando você diz um não, você está dizendo um sim para você mesmo. Isso que é o importante. Você cuidar da melhor pessoa do universo nesse momento aqui na Terra para você, que é você mesmo. Até por causa da responsabilidade que nós temos de ajudar o próximo, que é uma responsabilidade que nós temos, é um dever que nós temos. Só que para isso eu tenho que estar forte. Só que para isso eu tenho que estar de cabeça erguida. Para que eu possa ajudar dentro das minhas possibilidades. E uma coisa que é importante é eu fazer uma lista das desculpas que eu estou dando para mim mesmo. E gozado que a gente tem um punhado de desculpas aparentemente válidas, que realmente valida aquela decisão que eu tomo. Ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. E se fosse uma questão de vida ou morte? Aí é diferente, então não é o dinheiro. E uma coisa muito importante é você olhar para você mesmo e ver que nós, quais seres humanos, o nosso Criador espera uma coisa de nós. Que nós compartilhamos com outras pessoas. Que nós ajudemos outras pessoas. Mas não que nós demos desculpa. Ele não falou que ninguém tem que fazer o impossível. Ele não pede nada de nós além da nossa capacidade. Ele não pede que eu me dedique a minha vida integral ou que eu dê 15 minutos. Não. Ele só pede o que eu posso fazer. Então pare de dar desculpas para você mesmo. E trata com honra o ser precioso que é você. Trate você da mesma forma que Deus te trata. Acreditando em você. Acreditando na tua capacidade. Te perdoando da mesma forma que Deus te perdoa. Te cobrando da mesma forma que Deus te cobra.
E aí, dia a dia, você vai vendo que você começa a sair daquele buraco. Não há depressão, não há ansiedade que resiste à pessoa que deixa de dar desculpa. Se ela começar a falar a verdade, se ela começar a enfrentar, a hora que ela vê, ela saiu do buraco. A hora que vê, ela não está sofrendo mais. Porque o que faz a pessoa sofrer, e aos poucos, a hora que vê, ela já caiu realmente na depressão, que é uma realidade, é a necessidade de querer agradar todo mundo. É o medo de ser sincero e falar: fulano, eu não gostei disso. Fulano, eu não quero isso para mim. Chega, já doeu o suficiente. E a única pessoa que pode fazer isso por você é você mesmo. Segundo tópico de hoje. Como ser mais forte que a minha melhor desculpa? Quem gostaria de abrir o áudio e falar alguma coisa? Qual que é o sentimento, qual que é a sensação que vem? Alô, Antônio Berquita está doido de vontade de falar. Pode abrir o áudio e falar, Antônio. A melhor desculpa também é a grande mentira, né? A maior mentira. Então, quando a gente dá desculpa, estamos mentindo para nós mesmos. Então, estamos acreditando na mentira. E aí a consciência pesa. Outra que não é uma posição de falar é a Vanessa. O que você pensa desse assunto, Vanessa? Qual que é a desculpa para você não falar nada, Vanessa? É tanta coisa que passa na cabeça da gente diante desse tema, que aí inclui, eu acho que desde do que é passado da infância até a nossa vida adulta, né? Aí, quando chega em uma circunstância, eu paralisei agora porque há pouco tempo eu passei por uma circunstância e eu acho que o que veio na minha cabeça não foi o que foi me passado, não o que o outro vai gerar no outro, essa minha resposta, esse meu ato diante dessa circunstância, mas eu também, em outras épocas eu acho que eu estaria bem mais paralisada ainda, agradando mais ao outro do que sendo eu mesma. Hoje, com as descobertas, com os aprendizados, com o que eu estou vivenciando aqui nesse grupo toda segunda-feira, já me destravou muita coisa. Eu acredito que eu não consigo falar tudo e ser daquela forma que você me passou. Falando, mas a forma de falar para não atingir, para não... Deixa eu só interromper um pouquinho. Eu não consigo. Eu não conseguia. Hoje é uma nova etapa, né? Desde que eu estou nesse grupo, já é a metade minha falando e querendo ser e cada vez tentando passar aquilo que realmente eu acredito. Agora eu te pergunto para você uma coisa. Qual foi a sensação de você ter aberto o microfone e falado? Libertadora. É isso que começa a mudar na vida.
Sim. Quando a gente foge da desculpa e assume a postura daquilo que a gente quer. O seu Sim. corpo, a sua fisionomia estava mostrando que você queria falar. Mas o medo estava te encolhendo. E eu dei eu paralisei, porque eu acho que diante dos fatos é isso que a gente faz. O primeiro impacto é a gente sempre colocar na cabeça, ou já vir no subconsciente, que a forma que o outro pensa ou fala ou diz sobre ela ou sobre a gente, a nossa pessoa, tem alguma coisa que está correta. E muitas vezes não, porque quando a gente não fala o que a gente pensa, a gente não dá a devida resposta, eu acredito que a gente está dando o outro o poder dele ser quem ele é e achar o que ele acha, porque a gente não tem uma autodefesa. E muitas vezes eu até, nisso tudo que você falou, é bem aquilo, eu preciso aprender a forma de falar mais, mas a forma correta de falar com as pessoas, de dar uma resposta, sem incluir desculpa, e sem vir já na minha mente questionar e me culpar que eu estou errada diante daquele fato, que eu não poderia ter feito aquilo. Não, eu poderia sim, que o outro teve a oportunidade de falar e eu a resposta, a oportunidade de ter a minha resposta, que pode ou não agradar também a outra pessoa. Obrigado, Vanessa. Outra pessoa que eu vi que está se segurando para falar e não está tendo coragem. Hoje eu vou falar de acordo com o que estou analisando a pessoa pela fisionomia. Anair. Vou ligar só o ventilador. Pior que eu ia falar mesmo. Eu ia levantar a mão agora. Esse negócio aí da gente ficar dando desculpa, eu já fui muito disso, de dar desculpa, mas há um tempo atrás eu fiz uma terapia com uma amiga minha e ela me ensinou isso, a parar de dar desculpa e aprender a falar não quando necessário, né? Eu sempre dava desculpa se não fazia o que a pessoa queria, né? E não é bem assim. Então, essa terapia que eu fiz no passado e da agora, né? Então, quer dizer, já faz um bom tempo, né, que a gente faz terapia. Tem me ajudado bastante, porque agora eu consigo falar não quando necessário, né? E não ficar dando desculpa, né? Que é o mais importante. Porque às vezes a gente dá desculpa, faz o que a pessoa quer, mas depois a gente fica lá triste, né? Fala, por que eu fui fazer isso, né? Podia ter feito o que eu queria, mas não, a gente sempre faz, né? O que a pessoa quer. Então, realmente, isso tem me ajudado bastante. Muito obrigado, Nair. Meu Kids agora. Acho que, falar a verdade, é até amoroso com a outra pessoa, porque às vezes a gente fica com medo de falar que a gente não quer, que a gente não gosta, com medo de perder o amigo. Mas se a gente falar o que a gente pensa e o amigo ir embora, a gente deixou ele livre. Porque ele realmente não gostava da gente do jeito que a gente era. Então, respeitamos a decisão dele. Então, falar a verdade, eu acho que sempre a gente sai ganhando, né? Eliminar as desculpas. Eu acho que um pouco da nosso trauma ainda da desculpa é que a gente viu muitas pessoas sendo sinceras e mal educadas, né? É interessante o que você falou. Desde que a gente seja bem educado, a gente pode falar toda a verdade que a gente está sentindo. Perfeito. Será que Jesus Cristo, ele dava alguma desculpa para as pessoas? Ele falou para trás de mim, Satanás. Ele não punha pano quente. Ele cortava na hora que precisava cortar. E aqueles tinham largado tudo para estar com ele. E ele veio justamente para ser o nosso exemplo. E quando nós vamos dando essa permissão para nós mesmos,
Em pouco tempo as pessoas começam a gostar de nós também. A Ana abriu o microfone, pode falar também, Ana. O medo, eu acho que realmente me persegue a vida inteira. Porque eu saí de casa de medo do pai. Tinha medo, casei de medo do pai. Peguei o marido, tinha medo, separei de medo do marido. Voltei para casa do pai, tem medo do pai ainda, continuo com medo do pai. E é justamente isso que precisa de olhar. Por que que eu tenho tanto medo? Não sei. Quando a gente começa a olhar... Então, mas quando você começa agora, por que que eu tenho medo? A fazer a pergunta para você mesmo, o seu inconsciente começa a dar a resposta. Por que que eu tenho medo de ser eu mesmo? O que está me travando, que está me fechando, que eu vivo dando desculpas? Aí o inconsciente começa a liberar essa Desculpa, força. eu aceito, não dou desculpa. Sim, você aceita, mas já é uma desculpa. Você saiu da casa do pai, a desculpa que você casou foi para sair da casa do pai. Então, como você tinha medo do pai, você precisava de sair. Em vez de assumir, não, eu estou com medo e deixa eu enfrentar esse medo. Você voltou, você aceita que você fez por esse motivo. Mas é começar a perguntar para você, por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu tenho tanto medo dentro de mim? Eu tenho medo de pegar dinheiro, comprar as coisas para ele mesmo comer, acabo comprando, e aí eu fico revoltada, porque eu já estou fazendo serviço. Então, exatamente. Mas para não aí ter essa revolta, começa a perguntar, por que que eu tenho medo? Aí, quando você questiona o porquê, a resposta vai vir. Quando eu não sei alguma coisa, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Por que que eu sou do jeito que eu sou? Por que que eu tenho medo de tudo? Por que que eu estou negando a minha vida? Por que que eu estou fugindo de ser eu mesmo? Oi, pai, tudo bom? Como é que tá? Tudo bom, graças a Jeová. Tá bom. Quando nós permitimos esse questionamento dentro da gente, a resposta vai aparecer. Obrigado, Ana. Deixa eu ver outra pessoa que está segurando para não falar, a Rose. Bom, eu acho que eu sou muito assim, principalmente no meu trabalho aqui, que às vezes a pessoa me procura, eu não consigo falar não. Aí às vezes eu acabo inventando desculpa, mesmo até para não desagradar a pessoa também. E aí eu acabo, acho que me prejudico com isso, né? Qual o seu trabalho, Rose? Eu sou costureira. Costureira. É. E quando você inventa uma desculpa, o que que você acha que o seu inconsciente interpreta isso? Eu acho que eu fico sempre ocupada, como se eu estivesse sempre ocupada. E eu sou muito assim. Eu tenho melhorado muito nessa parte, assim, tá? Eu percebo que eu tô ficando mais... Meu dia tá ficando mais tranquilo e rendendo mais. Mas até pouco tempo atrás, antes da terapia, eu trabalhava cansativo o dia inteiro, muito cansado o tempo inteiro, e não conseguia, no final das contas, não tinha nada, não tinha rendimento financeiro, e também parece que o meu trabalho também não rendia. Hoje eu tenho, parece que eu tô conseguindo falar, tô conseguindo realmente falar. Hoje eu não posso, eu posso pegar isso, eu não posso. Aqui, às vezes tinha uma cliente que começa a insistir. Hoje eu tô conseguindo me impor, né? Falar, não, hoje eu posso. Outro dia fala que não posso. Eu já tô conseguindo me destravar um pouco nessa parte. Mas eu acho que é muito de infância mesmo, né? Da gente, acho que desde a infância, igual você falou, isso pode, isso não pode, saber falar com as pessoas para não desagradar. Meu pai era muito assim, de dar desculpa, até falava para a gente falar. Às vezes ele estava em casa, chegava alguém, ele mandava a gente lá, fala que eu não tô. Então a gente acabava tendo que inventar uma desculpa até para ele, assim, né?
E isso vem Qual que é a prejudicando, né? decisão que você vai tomar de hoje em diante? Não vou mais dar desculpa. Vou procurar ser mais sincera e falar a verdade. Parabéns. Quando você começa a ter essa sensação, o teu inconsciente vai te levar para o próximo nível. Naturalmente, você começa cada vez mais a prosperar, Uhum. tanto em sentido financeiro quanto em pessoal. Uhum. Porque nós somos um completo. Não tem como prosperar numa área e não na outra. Uhum. Então, quando nós vamos completando, naturalmente vamos crescendo. Assim como uma árvore vai crescendo. Uhum. Tem duas que eu estou vendo aqui que está querendo falar e está com medo de falar. Deixa eu ver qual das duas que eu vou escolher primeiro. Elizabeth. Em sequência, vai a Edmeia. Qual que é o sentimento que você teve agora, Beth? Qual que é a sensação que você teve agora que pediu para você falar? Não estou ouvindo, o som está desligado. Não saiu nada, Beth. Eu acho que travou a hora que você falou. Abre o microfone e fala. Só fala como que você está se sentindo agora que falou para você falar. Qual que é o sentimento que veio? Qual é a tua melhor desculpa para não apertar o botão de abrir o microfone? Porque a tua fisionomia está mostrando que você quer falar. Aproveita para quebrar esse medo. Nós vamos ficar aqui esperando. Fala só qual foi o tranco, qual foi a emoção que você sentiu na hora que pediu para você falar. Ué, primeiro que eu levei susto, né? Não, não consigo, Zé, falar. Não, você já falou. Então, o eu não consigo é uma desculpa. Eu sou Para ver que é craque tudo ainda uma desculpa. Você simplesmente poderia abrir o microfone e falar assim, não, eu não quero falar agora. É. Vê o sofrimento que a necessidade de criar uma desculpa gera para a pessoa. Não, não quero falar agora eu não estou à vontade. E simplesmente mencionar. Quando nós fazemos isso, nós arrancamos a tristeza e o sufocamento de dentro do nosso peito. E nós começamos a nos permitir ser nós mesmos. Obrigado, Beth, aí de meia agora. Verdade.
Agora eu vou tremer. Hoje eu consigo falar, depois dessa terapia eu consigo falar, mas fico depois, me desculpa porque eu falei. Não entendi. Hoje eu consigo falar, né? Mas depois eu fico dando desculpa porque eu falei. E por que você acha que você faz isso? Para ver, eu acho que é para ver se eu falhei, se eu estou errada, alguma coisa assim. É o medo de ser você mesmo. O medo de ser julgada porque falou. Eu estou falando, falo, mas depois eu fico nesse dilema aí. Tirar aquele medo de ser mal interpretada. Porque muito mais mal interpretada é quando a pessoa sente vontade de falar e não fala. Que aí a pessoa não tem nenhuma referência. Obrigado, Edmeia. A Marlene. Então, isso que ela falou, assim, de falar e depois ficar se desculpando, aí a pessoa termina ficando repetitiva, mostrar que não era aquilo que você queria falar, que não era daquele jeito, e saiu daquele jeito, porque tinha que ser daquele jeito, né? E eu tenho muito isso, né? De falar e depois ficar me desculpando, mas não era assim, entendeu? Como você falou, medo de ser a gente mesma, de falar aquilo lá que tinha que ser aquilo mesmo e pronto. Mas a gente fica com medo de magoar, entendeu? O medo de magoar a pessoa. E a gente termina sendo magoada e não quer magoar. E termina magoando. Na realidade, Marlene, esse eu não quero magoar o outro é a desculpa. O sentimento é eu não quero que o outro vire as costas para mim. Só que aí você fica magoada, você se fecha para você mesma, que é a pessoa mais importante, que vai estar com você a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, você sai magoada. Então, todo aquele esforço, toda aquela energia para não magoar, para não ser rejeitada, você mesmo já faz isso com você. Entendi. É como se você dissesse para você, não, deixa que eu sei como fazer eu sofrer. E você mesmo se vai se fechando. Entendi. Obrigado, Marlene. Eu agradeço. Vai ter tempo de mais uma pessoa falar. E uma que está segurando mais ainda para não falar, de vontade de falar, tem duas aqui, mas hoje eu vou ver a Rosana. Eu fiquei aqui pensando, assim, a Rosilene falou, né, de infância, tudo, e veio, assim, a minha mente, não sei se tem a ver com isso, mas, assim, até certa época da vida, a gente mudava muito, de lugar, de casa mesmo, sabe? Foi muitas mudanças, assim. Então, por mais que a gente era uma família grande, mas eu penso que, não sei se isso pode ter influenciado, mas a gente sempre teve a necessidade de fazer novos amigos, desde criança. Na escola, onde a gente morava, e eu acho que desde que eu me entendo por gente, assim, eu sempre cresci dando desculpa, e até hoje eu estou assim, tentando mudar isso, no meu trabalho também, desculpa, até para justificar preço do meu trabalho, até para isso eu tento justificar. Então, assim, é esse medo mesmo, de não afastar as pessoas da gente, né? Uma ideia para você. Assume a sua posição. A gente mudava muito, eu mudava muito. A gente tinha muita necessidade de fazer amizade. Eu tinha necessidade de fazer muita amizade. Quando você assume, você incorpora, aí você reage. Só essa mudança... Eu só incluí ela porque ela lembrou ali da infância, mas então, eu tô pensando mais sim, em mim mesmo. Assim, mas quando você assume, você te dá um poder.
Mas Fala novamente. Eu sempre tive vontade de fazer novas amizades. Eu tinha a necessidade até, nem era só a vontade, né? Porque a gente sempre, no caso, eu sempre deixei os amigos para trás, assim, com tanta Como que soou para você isso? Não entendi. Eu? Não, eu reconheço bem isso, assim, e me faz voltar mais para mim mesmo, né? E me entender mais. Porque até certa época, assim, eu lembro que eu consegui me entender há pouco tempo. Porque eu olhava para mim, assim, e parece que chegou num ponto que nem eu mesma sabia mais o que eu gostava, de tanto ficar nessa, assim, sabe? O que a gente vai comer? Vamos pedir isso? Não, pode ser. Sempre naquela de não contrariar, de não querer ter a própria vontade ali. Mas eu sempre fui assim, de querer agradar todo mundo, concordar com todo mundo. Chegou num ponto que eu não sabia nem o que eu mesmo gostava. Eu falei, gente, não pode ser. Mas é sempre isso, de querer dar desculpa, não querer magoar, não se expressar, não falar o que realmente pensa. É bem assim mesmo. Uma ideia para você, a primeira coisa é começa a pôr no eu. Eu. Começa a incorporar. Eu quero isso. Eu quero. Eu vou fazer isso. Eu senti isso. Eu senti. Quando você incorpora o eu, você cresce por dentro. E aí você assume o poder e o controle. Eu agradeço a companhia de vocês todos, foi um aprendizado muito grande. Muito obrigado a todos. E um grande abraço para todos vocês. Ué, mas por quê? Não começou 7h30? Não, hoje começou às 7. Eu deixei lá no... Cedo eu já deixei lá que eu ia começar às 7 hoje. Eu tenho um curso para fazer agora às 8. Um abraço para todos. Obrigada, Zé. Boa noite a todos, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, obrigada. Maravilhoso hoje. Boa noite. Tudo de bom para todos.